Salve, salve, gente amiga, tudo jóia? Blumenau na Graça chegando até você, Pastor Sodré que vos fala, rogo aqui, bênçãos especiais sobre sua vida, sua casa, sua família, e também ao longo deste programa você ouvirá uma mensagem da parte de Deus. Ela foi ministrada aqui no templo, para nossa anotação, é 721, que já foram pregadas sobre o altar da nossa igreja. E louvado seja Deus por isso, né? Esse tempo, claro, aqui em Blumenau. Caso você queira rever, caso você queira depois compartilhar, ela ficará disponível dias depois no canal do YouTube, tá? Só você, através desse endereço, ir se inscrever e acompanhar já muitas mensagens já disponíveis. Tudo bem? Vamos acompanhar então a de hoje? Hoje o tema é um olhar no espelho, que seja um recado de Deus para você. Segunda carta aos Coríntios, qual é o capítulo, gente? É o 3, e o versículo é o 18, tudo bem, é isso mesmo. Vamos lá? Olha o que diz. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então você percebe que o texto é profundo, daria, sem exagero, para a gente investir o tempo inteirinho do culto falando só desse versículo e ainda sobraria assunto. O texto está falando sobre espelho. O texto está falando então sobre refletir algo do espelho. Isso é muito sério. Saiba você que é dessa forma que realmente é. O que a gente faz vai refletir. Não é verdade? Isso é a coisa mais óbvia. Você deve lembrar inclusive de um hino. A gente louva. Você é um espelho, não é? E reflete a imagem do Senhor. Refletindo a imagem do Senhor vai tudo bem. Mas o texto está falando, em princípio, que nós somos um espelho, ou refletindo como um espelho. Só que o grande problema, irmãos, é que nem sempre esse espelho está refletindo o que deveria. Você sabe, lá na aula de física, não era a minha matéria preferida, mas eu lembro um pouquinho. Lá tinha côncavo, convexo, esse negócio todo que vai ver até arrepia quando lembra. Que dependendo do formato do espelho ou da forma do espelho, ele reflete e reflete diferente. Você já deve ter visto que tem lugares que o espelho reflete assim, você até mais magrinho um pouquinho, né? Você até gosta, é esse que eu vou levar para casa. E tem alguns que refletem te prejudicando, que te deixa assim, parece que você engoliu um sanduíche sem mastigar. Te deixa mais redondinho, mais forte. E o grande lema ou a grande lição para nós é, se a Bíblia está falando refletindo como um espelho, resta a gente então compreender o que é que nós estamos refletindo. Conta-se uma história, e essa eu vou ler para ficar bem fiel à história. Alguém diz que é a casa dos 1000 espelhos. Você já deve ter ouvido falar dela. Um pequeno e feliz cãozinho soube do lugar e decidiu visitá-lo. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou da porta da entrada com as suas orelhinhas bem levantadas, a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cãezinhos, todos com a cauda balançando tão rápido quanto a dele. O cachorrinho abriu um enorme sorriso e foi correspondido com outros 1000 sorrisos.
e tão grandes quanto dele. Quando saiu da casa, ele pensou: que lugar maravilhoso! Voltarei sempre aqui um montão de vezes. No mesmo vilarejo, um outro cãozinho que não era tão feliz quanto o primeiro, também decidiu visitar a casa. Escalou lentamente a escada, olhou da porta, e quando avistou os 1000 olhares hostis de cães, rosnou e mostrou os dentes. Ficou horrorizado quando os cães também rosnaram e mostraram os dentes. Quando saiu, pensou: que lugar horrível, nunca mais volto aqui. Na nossa vida é bem assim. Podemos agir como o primeiro cãozinho ou como o segundo. Então, a nossa vida, ela acaba, em aspas, refletindo. O que fazemos, falamos e pensamos é um reflexo. A coisa é tão séria que eu busquei um pouquinho além. E é tão séria, irmão, a coisa que nós refletimos exatamente o que somos. Podia falar de criação, é bem assim. Pessoas que às vezes são mais ogra, ou mais calada, faz parte de uma personalidade, mas também faz parte de uma criação, de um ambiente que ela viveu. Às vezes era aquele ambiente assim, bem exército, né? Sentido, 2 minutos para o banho, sim senhor, e pronto senhor. Você está refletindo aquilo que você viveu, aquilo que aprendeu. Agora, o mais sério, irmãos, é uma pesquisa, afirma que essa pesquisa é de uma universidade da Califórnia, que diz que o corpo fala mais do que as palavras. E isso eu achei, já imaginava, mas a pesquisa me deixou assustado, e eu vou te mostrar. O nosso corpo fala mais do que a própria língua, do que as próprias palavras. Essa pesquisa, essa universidade da Califórnia diz que 7% da nossa expressão ou do nosso reflexo vem das nossas palavras. Quantos por cento eu falei? 7%. Uau! Então, a gente fala mais por outra forma do que a própria palavra. Caramba! Aí eu continuei curioso, cadê os outros 93%? 38% é pelo tom de voz. 38% pelo tom de voz. Já deu várias voltas nas próprias palavras. Palavra quanto que eu te contei? 7. E o resto, pastor? Pois é, 55%, segundo essa pesquisa, é linguagem corporal. Então isso, em aspas, me assusta. Porque o texto sagrado começou falando que a gente precisa refletir como um espelho. Só que o problema é que tem gente que faz força para refletir alguma coisa com palavras bonitas, com palavras suaves. Está numa época talvez de noivado ou de namoro, aí busca as melhores palavras do dicionário. Eu lembro do meu saudoso pai contando, ele gostava do livro de Eclesiastes. Eclesiastes tem muitas declarações românticas, né? As cartinhas que ele escrevia para minha mãe, ele muitos textos buscava de Eclesiastes, palavras rebuscadas. Depois você dá uma olhada lá, tem palavras incríveis. Vai ver, eu estou dando ideia aí para fazer cartinhas até para namorada. Tem muitos textos bonitos lá. Só que o problema é que nem sempre as palavras retratam o espelho. Entende o que eu estou dizendo? Nem sempre. Porque às vezes você busca as melhores palavras, é só você olhar os debates nas câmaras, no Senado. Eles usam palavras bonitas,
Senhor, Vossa Excelência, e está descendo o rei um no outro. O senhor está equivocado. O senhor está faltando com a verdade. Aí você fala, uau, que português bonito. O que ele quer dizer é, tu é um mentiroso, tu é um safado. Então está usando palavras rebuscadas e bonitas, mas não está espelhando coisas boas. Entende ou não? Senhora, sua mãe. Falando bonito, mas fazendo xingamento. Então nem sempre as palavras retratam o espelho, a verdade. Sem falar na falsidade, na mentira e outras coisas mais. Eu digo de novo essa pesquisa só para te assustar. Então nas palavras, quanto que a gente reflete nas palavras? 7%. Quanto que a gente reflete no tom de voz? 38%. Quanto a gente reflete na linguagem corporal? 55%. Tem gente que aprofunda tanto nisso, não é meu caso, mas eu acho algo bacana, que é o que a turma chama de neurolinguística, que é o jeito de falar, é o jeito de pausar, é o jeito de engolir a saliva, é o nervoso, é a mão, é a posição, e o negócio vai longe. Tem gente que usa isso até para descobrir se o cabra está mentindo. O negócio é sério. Para onde ele olha, se ele faz pausa, se ele gagueja, se ele sua gelado, se a mão está suando. Tem gente que vai um negócio assim bem longe. Porque a linguagem corporal é 55%. Meu Deus do céu. Então vamos traduzir? Às vezes você está refletindo algo sem querer. Você fala uma coisa, mas está, na verdade, dizendo outra. Imagina, irmão, o desafio em um casamento. Porque às vezes você está falando algo, mas está dizendo outro. Imagine ainda Deus, que nos conhece por dentro. Imagina o Senhor, que nos conhece perfeitamente, completamente. Irmão, que desafio! Porque o nosso desafio qual é? Leia lá o texto de novo que a gente começou. Refletindo o que diz, como um espelho. O que é para refletir, gente? A glória do Senhor. Caramba, que desafio! Que desafiador, meu Senhor da glória! Porque a Bíblia vai além. Jesus falou em Mateus 15, verso 16 em diante, principalmente o verso 18, ele falou, vai aparecer na tela, o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, sabe, quando a gente espelha alguma coisa, seja falando, ou em tom de voz, ou na expressão corporal, a coisa é mais séria. Não é o reflexo que tem que ser tratado, é o coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O teu corpo vai refletir, agora você vai entender uma mensagem. O teu corpo vai refletir o que você tem por dentro. Então, por isso, irmãos, é desafiador ser crente. Quem sabe você decorou meia dúzia de versículos e fala bonito. Quem sabe você já teve o hábito, ou tem o hábito de pegar a Bíblia aos domingos, amém, é bonito, amém, glória a Deus. Mas, sabe, há certas coisas que o reflexo não vai se manter há tanto tempo, entende? Não vai conseguir, sabe por quê? Não é apenas as palavras que refletem o verdadeiro eu que você e eu somos. Então manter uma farsa, talvez alguém consegue por um tempo, entende? Consegue maquiar, consegue esconder, consegue talvez forçar a barra, sabe? E tentar mostrar o que não é verdadeiramente. Só que não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Porque o corpo também fala, você entende? O corpo também fala. Aí, eu te lembro esse mesmo versículo em uma outra linguagem, na NVT, vai aparecer pela tela, prefira ver pela tela.
o verso 18. É o mesmo 18, mas olhando agora pela tela. Olha lá. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi rompido, ou seja, que estamos andando com Deus, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Diga amém, irmão. Que coisa linda. Então é esse o desafio de ser crente. O desafio de ser crente não é só domingo vir à igreja. O desafio de ser crente não é só no censo do IBGE responder, ó, evangélico, viu? Põe aí direitinho, sou evangélico, sou crente. Não. Papel aceita tudo, como dizem. Mas o desafio do crente qual é, irmão? Espelhar quem, gente? Cristo, a glória de Deus. Eu lembro uma vez um pastor falou, e às vezes a pessoa fica ali no politicamente correto, mas esse dia ele fez fora da curva e falou, vem me dizer que não tem hora que dá para você, dá vontade de você voar no cangote de alguém. Você está espelhando Cristo? Vem me dizer que não tem hora de você ter vontade de falar umas e outras. Sim ou não? De mandar o patrão de volta para casa. Vem me dizer que nunca a carne tentou refletir mais do que o Espírito. E você dizer que não, tu está mentindo. Está pecando de novo. É verdade. Vem me dizer que você nunca se chateou. Que atire a primeira pedra, quem nunca? Não é verdade? Paulo dizia, irmão, Romanos 7, verso 19 ao 24, ele dizia a luta que é do espírito e da carne. Ele chegou a dizer, miserável homem que sou, o que quando eu quero, aí eu vou parafrasear, quando eu quero refletir o bem, o mal está comigo, eu acabo fazendo o mal. Eu quero fazer o bem, minha vontade é fazer o bem, mas ele disse, o mal está comigo. O verso 22 de Romanos 7 diz, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele está dizendo, olha, por minha vontade, sabe, mais profunda, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu quero exalar, eu quero refletir as coisas de Deus. Quantas foram as vezes que a gente fez propósito de, agora eu vou melhorar, agora e tal, foi ali um relampejo da sua alma, desejando refletir Deus. A gente tem esses relampejos. Só que a carne é bardosa, irmão. Ele continua dizendo, verso 23, estou em Romanos 7, mas vejo nos meus membros, o que diz? Outra lei que batalha contra. É aqui basta. Eu vejo outra lei que batalha contra, ou seja, a minha vontade, é Paulo dizendo, é refletir Deus. O meu desejo é refletir Deus. Quero ser homem de Deus, mulher de Deus, quero ser. Parabéns, Paulo. Mas aí esse dia o Paulo abriu o jogo para nós e disse, mas tem algo que luta contra. Tem algo que luta contra, eu quero espelhar Deus, mas tem hora que a minha carne, tem hora que as minhas vontades, tem hora que o pecado grita para eu refletir outras coisas. Você entendeu? É assim, a vida do crente é assim. Se você esperava, vou entrar numa igreja que todos sejam perfeitos. Um amigo muito sarrista conta uma história de que alguém
saiu da igreja e disse: eu vou abrir outra e vou chamar Igreja Perfeita. Só que aí dessa igreja que ele abriu, teve uma outra subdivisão. Aí alguém pensou: bom, se aquela era Igreja Perfeita, que nome eu vou dar? Igreja Mais do que Perfeita. Irmão, sabe onde é que vai achar a perfeição? Bom dia. Você ainda está aí? Irmão do céu. Paulo quis dizer que isso é uma luta diária, irmão. Eu sou pastor, mas sou ovelha como você. Também estou no mesmo desafio de procurar refletir no espelho a glória de Deus. É claro, quero refletir o melhor. Vou conseguir sempre? Que Deus me dê graça de conseguir mais vezes do que errar. Acertar mais do que errar, que Deus nos dê a graça. Mas o nível de perfeição, uau! Paulo, irmão, o apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus. Continuando 23, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele diz no 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele deixou para nós isso mais claro, sabe, que o desafio de um cristão qual é, gente? Primeira leitura é refletir no espelho o que é? A glória de Deus. Esse é o desafio do crente, refletir como se fosse num espelho a glória de Deus. Agora, já que eu te contei que nem sempre é por palavras que a gente reflete algo ou diz algo, é uma coisa mais séria. E quando Jesus falou que a gente fala, age, porque sai do coração, a coisa fica ainda mais séria. Então o problema não é o espelho. O problema não é o espelho. O problema vem de mais longe, vem de dentro. Então o que nós mais precisamos, irmãos, é verdadeiramente de uma conversão. Porque mudar por fora, mudar apenas uma gravata, um social, mudar apenas meia dúzia de palavras bonitas, isso aí não é capaz ainda de refletir a glória de Deus. Então o teu desafio, o meu e o nosso, é que a gente consiga, com a graça de Deus, refletir Deus. Só que isso não é só dentro de uma igreja, porque refletir Deus, onde já há Deus, não. É refletir Deus onde, gente? É lá fora. É lá fora. Porque a Bíblia diz, né? Ser luz num ambiente já de luz. Tem que ser luz onde? Lá fora, nas trevas. Tem que ser sal da onde? É da igreja? Jesus falou, tem que ser o sal da igreja. Foi o que ele falou? Sal da onde? Da terra. Não é dentro da igreja. Dentro da igreja, em aspas, é aquele momento em que a gente vai aprendendo com o Senhor, espelhando, aprendendo, exortando, repreendendo, engolindo ego e sabe, é isso aí. Para que a gente possa voltar, se é que deixamos, a refletir Deus. A refletir Deus não é só de palavras bonitas, mas refletir Deus genuinamente. Aí eu faço algumas perguntas
Não responda, mas apenas pense. Sem você falar, porque falar não é a única expressão de dizer algo. Alguém saberia que você é crente? Você está espelhando mesmo o Evangelho de Jesus? Ou será que só diria, não, fulano é educado? Não, educado para ser crente é diferente. Entende, não? Ah, fulano é gentil. Gentil para ser crente ainda é diferente. Então a pergunta é, será que nós estamos refletindo mesmo a glória de Deus? Será que alguém acabou de nos conhecer? Será que esse alguém dirá, fulano é diferente? Tem algo assim diferente. Aí vai ver alguém que a liberdade permite, vai chegar em ti e vai perguntar, escuta, você é crente? Você entende como o negócio é diferente? Sim ou não? Eu notei, notei assim algo diferente em você. Você está refletindo, amém? Você está refletindo. Não quer dizer que deixará de ter momento em que a carne vai querer refletir, entende ou não? Paulo falou isso aqui. Tem hora que a carne vai querer refletir. Mas se você é um homem ou uma mulher espiritual, é o espírito que vai prevalecer. Amém, gente? Oh, glória. Aí veja o que mais diz a Bíblia. Agora vá a Mateus, capítulo 7, verso 12. Aqui tem uma regra de ouro, né? Jesus ensinou uma regra de conduta para nós. Mateus 7, verso 12. Você já notou que eu gosto de trazer versões diferentes, né? Traduções diferentes. Eu acho isso muito produtivo. Mateus 7, verso 12. Diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, o que diz? Fazei-lhe também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Esse mesmo versículo, na linguagem de hoje, prefiro agora ver pela tela. Eu tenho esse hábito, eu gosto de ver as palavras em traduções diferentes. Olha o 12. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Esse mesmo 12, vamos para outra, NVT. Olhe para a tela também. O 12 na NVT. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. É tudo sinônimo, está tudo dentro da mesma lição. Então uma regra de ouro, irmão, é o que você gostaria que as pessoas te fizessem, faça. É desafio. Mas do jeito que você gostaria, é o jeito que você tem de fazer. É um primeiro passo, ou uma regra de ouro, para você conseguir refletir coisas melhores. Do jeito que você gostaria que te tratasse, trate. Amém, gente? Uma regra de ouro. Jesus ensinou isso aqui. O jeito que você gostaria que te tratassem, é o jeito que você tem que tratar. Praticando essa regra de ouro, você vai começar a espelhar coisas melhores. Você entendeu isso? Sim ou não? É forte. Vamos lá para o primeiro versículo de leitura hoje, eu termino lá. Qual é o texto? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá de novo, e eu termino lá. Mas todos nós, isso vale para todo mundo, com cara descoberta, ou seja, livre de qualquer maquiagem, com a cara descoberta, refletindo, que diz? Como um espelho.
a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então isso é de glória em glória, é passo de cada vez. Você vai refletindo cada vez mais a glória do Senhor. Por isso somos chamados cristãos. Significa que você copia os passos de Cristo. Somos chamados de evangélicos. Vivemos de acordo com o Evangelho. Mas quer dizer que já somos anjos? Não. Estamos sendo transformados de glória em glória. Agora o desafio é: reflita a glória de Deus. Por onde você passar, seja um reflexo da glória de Deus. Seja o que alguém disse um dia, a Bíblia que o mundo lê. Entende? Palavra de Deus para nós, amém? E aplauda o Senhor, irmãos, bem forte. Aleluia! Palavra de Deus para nós. Um minutinho a igreja, eu despeço ali da gravação. Não sei que dia você vai ouvindo essa mensagem, mas eu sei que a palavra de Deus, ela é eterna, ela passa o céu e a terra, mas a palavra dele permanece. Então vale para você, mesmo que esteja ouvindo meses ou anos depois. Então a palavra de ordem hoje é: o que é que você está refletindo? É problema do espelho? Obviamente não. O problema é mais sério. É do quê? É do coração. O problema é mais sério, é de dentro. Então precisamos de uma transformação de dentro para fora, seria isso. E essa transformação, o coaching, o comportamento humano, vai te dar algumas pistas, mas não vai mudar de dentro para fora. Quem tem o poder de mudar de dentro para fora é Jesus. Desesperadamente procure por ele, e você, em aspas, dia após dia, terá uma versão melhorada do seu eu. Como é isso, pastor? Você vai de glória em glória refletindo a glória de Deus, tá bom? Eu completo aqui a gravação e digo: se porventura você, de alguma direção, diz: pastor, eu quero ofertar, quero dizimar, eu já compreendi esse assunto e quero fazer. Vai aparecer aí na tela o QR Code. Esse QR Code é como se você estivesse aqui no templo fazendo suas doações, tá bom? Se você eventualmente está vendo o celular e precisa de mais tempo para isso, printa a tela e aí depois, em um outro momento, você faz sua doação, oferta, dízimo e faça com amor, tá bom? Aí quando você escolher lá o Pix, você prefira a chave QR Code, que é esse QR Code que aparece aí na sua tela. Tudo bem? E se desejar, já tem ali o nosso zap pastoral aqui de Blumenau. Você pode fazer contato agora ou a qualquer momento, tá bom? Vamos despedir do amigo em casa aplaudindo a Cristo. Deus te abençoe. Pois é, amigo, é sério, não é verdade? Então a pergunta que eu faço outra vez é que nós refletimos algo, não é? E trago de novo a pesquisa que eu citei, tenho aqui minha anotação, olha, o corpo também fala, e fala mais do que a própria língua, sabia disso? A gente reflete, a gente transmite algo, não é? 7% vem do que de fato nós falamos em palavras. 38% vem pelo tom de voz. E 55%, isso aqui é um estudo da Universidade da Califórnia, 55% linguagem corporal. Uau! A Bíblia é verdadeira, né? Quando diz aquele primeiro texto que lemos hoje na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, que nós refletimos como um espelho. Palavra de Deus para nós. Bom, para você que eventualmente estiver em visita por Santa Catarina ou por Blumenau, já pegue nota do nosso endereço, aparece aí na sua tela, estamos no bairro Garcia, em Blumenau. Você será bem-vindo sem sombra de dúvidas. Me resta orar. Vamos orar?
Amado Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por este recado dos céus. O que será que nós estamos transmitindo? O que será que o marido grosso está transmitindo? O que será que um filho rebelde está transmitindo? O que será que uma mulher rixosa está transmitindo? Amado Deus, ajude-nos a transmitir, a exalar coisas boas, em palavras, em gestos, em atitudes. É a nossa oração. E que a gente possa refletir como um espelho a glória do Senhor. Aleluia. Amado Deus, tua bênção sobre cada um é a nossa oração. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, viu? Até a próxima.